Ele era um milionário poderoso, mas uma garota pobre vendendo água tocou seu coração. Antes que a história comece, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Dylan Mitchell estava dirigindo pelas ruas movimentadas de Nova York quando algo chamou sua atenção ao estacionar o carro. Uma jovem segurando uma garrafa de água, gritando, água gelada refrescante, apenas $2. Quem quer uma? Ela gesticulava e chamava os pedestres como se estivesse administrando o melhor negócio da cidade. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, sua camiseta gasta e jeans desbotados mostravam que a vida não era fácil para ela. Mas o que mais se destacava era sua postura confiante. Antes que Dylan pudesse seguir em frente, um homem parou na frente dela. Me deu uma água. Ele pegou uma garrafa e abriu sem nem olhar para ela. Ela entregou a ele com o mesmo entusiasmo de sempre. $2. Água gelada direto da minha caixa térmica. O homem deu um grande gole, depois franziu a testa. $2. Você está brincando comigo? Custa metade disso na loja. Você está tentando me enganar. Dylan notou o fogo nos olhos da garota. Ela não parecia nem um pouco intimidada. Te enganar? Eu andei por esta rua 3 vezes para comprar esta água. Carreguei uma caixa térmica pesada no ombro, fiquei no sol e continuei gritando como louca. Se você quer mais barato, vá comprar na loja. O homem deu um passo à frente. Isso é um roubo. Você está se aproveitando de pessoas trabalhadoras. Ela também deu um passo à frente, apontando para ele com firmeza. Me aproveitando. Você já bebeu metade dela. Não quer pagar? Cuspa a água de volta na garrafa e me devolva. O homem piscou. O quê? Cuspir. Se você não vai pagar, devolva a água que bebeu. Vá em frente. Os olhos dele se arregalaram. Isso é ridículo, ele bufou. O que é ridículo são as pessoas que querem tudo de graça. Você não pagou por ela, então cuspa de volta. Quero minha água de volta. Os pedestres começaram a rir. Dylan observava, intrigado. O homem ficou vermelho, olhou em volta, depois jogou com raiva uma nota amassada na mesa antes de sair pisando forte. Dylan não conseguia tirar os olhos dela. Ela era diferente. E sem perceber, ele começou a caminhar em direção a ela. Sofia estava organizando as garrafas em sua caixa térmica quando notou uma sombra à sua frente. Ela olhou para cima e viu um homem alto vestido em um terno impecável. Ele parecia completamente deslocado na calçada quente, como se tivesse acabado de sair de um escritório corporativo direto para aquela cena. Seu cabelo castanho escuro estava bem penteado, seu rosto tinha uma expressão séria e seus olhos azuis tinham um brilho analítico. Ela o olhou com desconfiança. Está com sede? Dylan não respondeu imediatamente. Quantas garrafas você tem? Sofia estreitou os olhos. Por quê? Quero comprar todas. Ela piscou, surpresa. Todas elas. Por quê? Dylan tirou a carteira e jogou uma nota de $100 na mesa. Me avise se precisar de troco. Sofia cruzou os braços. Tentando impressionar alguém. Porque se for o caso, não se incomode. Já acho você esquisito o suficiente. Dylan arqueou uma sobrancelha. Digamos apenas que aprecio um bom investimento. Ah, então água é um investimento agora. O mercado deve ter mudado e eu não recebi o memorando. Dylan manteve o olhar dela como se analisasse cada palavra que ela dizia. Você negocia bem. Você tem personalidade. Você não recuou mesmo quando aquele cara tentou te enganar. Sofia o estudou por um momento, tentando entender qual era a dele, certo, mas isso ainda não explica porque um cara de terno está gastando $100 em água da rua. Ele deu um leve sorriso, mas não respondeu. Silenciosamente, ele pegou as garrafas e começou a carregá-las para um carro de luxo estacionado nas proximidades. Sofia apertou os olhos. Espere, você realmente vai levar todas. Esse não era o acordo. Bem, sim, mas isso ainda parece muito suspeito. Dylan não vacilou. Talvez eu só queira ajudar. Se for o caso, guarde seu dinheiro. Eu não aceito esmolas. Ele parou por um segundo e olhou diretamente para ela. Não é uma esmola. Eu pago pelo que algo vale, e seu tempo vale muito mais do que $2 por garrafa. Sofia ficou em silêncio por um momento. Havia algo estranho na maneira como ele falava, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra antes de dizê-la. No fundo, ela sentiu que ele não estava mentindo, mas não ia deixar isso transparecer. Bem,
se você quer desperdiçar seu dinheiro, não vou impedi-lo. Ela pegou a nota e enfiou no bolso, mas sua curiosidade já estava aguçada. Dylan colocou as últimas garrafas no carro e, antes de entrar, olhou para ela uma última vez. Até mais, vendedora. Sofia franziu a testa. Se precisar de mais água, sabe onde me encontrar. Dylan deu um pequeno sorriso. Não era um sorriso convencido. Era sutil, curioso. Ele entrou no carro e partiu, mas pela primeira vez em muito tempo, seus pensamentos estavam presos em alguém. E ele sabia. Aquela não seria Gangster São Paulo a última vez que ele cruzaria o caminho de Sofia. Dylan Mitchell estava acostumado a manter sua mente focada nos negócios, nada o distraía. Sem conversas sem sentido, sem eventos sociais, sem interações desnecessárias. Mas naquela manhã, sentado em seu luxuoso escritório no topo de um arranha-céu de Nova York, ele percebeu que sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Sofia Carter, a garota da rua que vendia água com a determinação de uma empresária negociando milhões. Ele não entendia porque isso ainda o incomodava. Foi apenas uma simples compra, pensou ele. Nada mais que isso. E, no entanto, a memória dela persistia, teimosa. Dylan tentou ignorar. Pegou o telefone, revisou relatórios, atendeu a uma ligação importante sobre um novo contrato. Mas entre uma tarefa e outra, sua mente continuava voltando àquele momento na calçada. A maneira como ela enfrentou aquele homem sem medo, a maneira como ela se agarrou a cada centavo como se fosse precioso, a maneira cautelosa e sarcástica com que ela respondeu a ele. Era como se ela fosse imune ao seu poder. E isso o intrigava. Ele olhou pela janela. O céu estava claro. O sol brilhava forte. Talvez ela ainda estivesse lá. Dylan pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem explicar a ninguém. Sofia estava exatamente onde ele imaginara. Parada na mesma calçada, agitando uma garrafa de água, chamando os pedestres com a mesma energia do dia anterior. Água gelada, $2. Dylan estacionou na esquina e desceu, misturando-se à multidão. Ele ficou ali, apenas observando. Sofia vendia como se fosse o melhor emprego do mundo. Quando alguém se aproximava, ela sorria, brincava, insistia. Se recusavam, ela dava de ombros e passava para a próxima pessoa. Ela não desanimava. E Dylan percebeu algo. Aqueles $2 por garrafa não eram apenas dinheiro para ela. Eram sobrevivência. Era isso que pagava seus estudos, suas contas, sua comida. Ele sentiu algo estranho dentro dele, algo desconhecido. Então, sem pensar muito, caminhou em direção a ela. Sofia o notou imediatamente. Ela parou de oferecer água e cruzou os braços. Ora, o milionário excêntrico está de volta. Dylan arqueou uma sobrancelha. Eu tenho um nome. Isso é ótimo. Então me diga, Dylan, você está aqui para comprar mais água. Ele olhou para a caixa térmica cheia de garrafas e depois de volta para ela. Talvez. Sofia estreitou os olhos. Talvez. Então você não está aqui por causa do calor, hein? Dylan manteve sua expressão indecifrável. Digamos apenas que eu estava curioso. Curioso sobre o quê? Sobre você. Ela soltou uma risada curta e irônica. Não sabia que milionários se interessavam por vendedoras de rua. Você parece diferente. E você parece um homem que não aceita um não como resposta. Dylan sorriu levemente. Toquei num ponto sensível. Você sempre aparece na vida das pessoas assim. Ele deu de ombros. Só quando algo chama minha atenção. Sofia o estudou. Dylan Mitchell era o tipo de homem que irradiava confiança. Sua postura, sua voz, sua expressão, tudo nele comandava autoridade. Mas por alguma razão, ele não a intimidava. Ela pegou uma garrafa e a sacudiu na frente dele. Então, senhor. Curioso, vai comprar ou não? Dylan pegou a garrafa, mas não a puxou da mão dela. Seus olhos azuis fixaram-se nos dela. Você acha que sou excêntrico por comprar toda a sua água ontem? Acho. Então o que me impede de fazer isso de novo? Eu. Dylan arqueou uma sobrancelha. Você. Sofia puxou a garrafa de volta. Não quero que você compre tudo. Eu vendo água para sobreviver, não para um ricaço jogar dinheiro em mim sem motivo. Dylan ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele tirou a carteira e pegou uma nota de $20. Fique com o troco. Sofia pegou a nota, mas sua expressão mudou. Se você acha que pode me comprar,
está enganado. Dylan não disse nada. Ele apenas pegou a garrafa, abriu e deu um gole. Então, limpando os lábios, olhou para ela novamente. Até mais, vendedora. Ele se virou e começou a caminhar de volta para o carro. Mas Sofia não conseguiu se conter. Espere. Dylan parou, mas não se virou. O que foi? Ela apertou a nota nas mãos. Por que você fez isso? Ele virou a cabeça o suficiente para ela ver sua expressão. Porque eu quis. Então, sem outra palavra, ele entrou no carro e foi embora. Sofia ficou ali, olhando para o dinheiro em sua mão. Ela não conseguia explicar, mas algo naquele homem a perturbava. E pela primeira vez, ela se viu pensando nele mais do que gostaria. O dia seguinte amanheceu com uma leve brisa varrendo as ruas de Nova York. O calor não era tão intenso quanto nos dias anteriores, mas a cidade estava tão movimentada como sempre. Sofia ajustou a caixa térmica ao lado de sua mesa improvisada e se preparou para mais um dia de trabalho. Mas, no fundo, algo parecia diferente. Ou melhor, algo em sua mente. Dylan Mitchell. Ela não sabia porquê. Mas desde que ele partiu no dia anterior, suas palavras ecoavam em sua cabeça. Porque eu quis. Aquilo a incomodava. Ela não gostava da ideia de alguém fazer algo por ela sem ser solicitado. Sofia nunca aceitou nada de graça. Nunca. Por isso, decidiu deixar tudo para trás. Ela seguiria seu dia normalmente, sem pensar mais nele. Pelo menos, era o que ela pensava. Dylan Mitchell também não conseguia tirá-la da cabeça. Sentado em seu escritório, revisando relatórios e lidando com reuniões, ele tentava ignorar a sensação incômoda de que queria vê-la novamente. Não fazia sentido. Ela era apenas uma vendedora de rua. Uma garota comum, sem dinheiro, sem status, nada que a conectasse ao seu mundo. Mas de alguma forma, ele era atraído pela maneira como ela não se curvava a ninguém. Dylan nunca conhecera ninguém como ela. E foi por isso que, no final da tarde, ele estava de volta ao carro, dirigindo para a esquina onde sabia que a encontraria. Sofia estava ocupada organizando o dinheiro em sua caixa registradora quando sentiu alguém se aproximando. Diga-me que pelo menos hoje você veio comprar água sem nenhum drama. Ela olhou para cima e viu Dylan parado à sua frente. E se eu não vim? Sofia suspirou, cruzando os braços. Nesse caso, você terá que pagar uma taxa de entrada para o show. Ele sorriu levemente. Não estou aqui para comprar todas as suas garrafas de novo, se é isso que te preocupa. Ótimo. Meu negócio é vender para clientes regulares, não para milionários excêntricos. Dylan ignorou seu tom sarcástico e enfiou as mãos nos bolsos do terno. Já que estamos falando de negócios, por que não discutimos isso durante o jantar? Sofia piscou, confusa. O quê? Eu? Jantar? Você está me convidando para sair. Considerando que só quer conversar, não chamaria exatamente de encontro. Ela soltou uma risada surpresa. Ah, claro. Porque milionários sempre convidam vendedoras de rua para jantares casuais, certo? Dylan inclinou a cabeça. Porque isso te surpreende? Porque não faz sentido. Ele arqueou uma sobrancelha. O que não faz sentido? Você. Um cara de terno caro que provavelmente come em restaurantes onde uma entrada custa mais que o meu aluguel, me convidando para jantar. Dylan deu de ombros. E daí? Sofia cruzou os braços. E daí que isso não acontece? Então me diga. Ele deu um passo à frente. O que exatamente está te impedindo de dizer sim? Ela o encarou. Ele parecia completamente sério. Não havia sarcasmo, nem piadas, nada que sugerisse que ele estava brincando com ela. Mas isso não significava que Sofia acreditava nele. Eu não sou um jogo, Dylan. Ele franziu a testa. Quem disse que você era? Você quer me testar, ver até onde vai minha paciência, ou tentar me impressionar com seu dinheiro. Mas não vou cair nessa. Dylan suspirou. Você sempre faz tantas suposições sobre as pessoas. Só quando milionários misteriosos aparecem do nada querendo conversar. E se eu te dissesse que só quero saber mais sobre você? Sofia riu. Eu diria que você está mentindo. Dylan a observou por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Tudo bem. Rejeitado. Ele pegou uma garrafa de água, colocou uma nota de $20 na mesa e foi embora. Sofia o seguiu com os olhos, sem saber o que sentir. Ela esperava que ele insistisse, que tentasse convencê-la. Mas ele não o fez. E, estranhamente, isso a incomodou.
Dylan entrou no carro e fechou a porta, mas não ligou o motor imediatamente. Ele ainda podia ouvir a frustração na voz dela. E pela primeira vez, sentiu que não estava no controle da situação. Sophie era diferente de qualquer mulher que ele já conhecera. Ela não queria nada dele. E talvez, exatamente por isso, ele queria mais dela. Dylan sabia que este não seria o último encontro deles, e Sophia também sabia. Ela apenas não estava pronta para admitir. A manhã seguinte estava nublada, mas o humor de Sophia estava ainda mais sombrio. Ela tentou seguir sua rotina normalmente, mas a verdade era que sua conversa com Dylan continuava se repetindo em sua cabeça. Ela pensou que, depois de rejeitar o convite para jantar, ele insistiria ou tentaria impressioná-la de alguma forma. Mas ele simplesmente aceitou a resposta dela e foi embora. E isso não fazia sentido. Homens como Dylan não aceitam um não tão facilmente. E talvez o que mais a incomodava fosse o fato de que ela estava esperando que ele voltasse. Ela não gostava desse sentimento. Não queria esperar nada de ninguém. Então, decidiu-se concentrar no que realmente importava, seu trabalho e sua faculdade. Mas naquele dia, uma surpresa a esperava. Sophia estava na fila do escritório de administração da universidade, esperando pacientemente para resolver um problema com suas mensalidades. Ela já havia perdido alguns pagamentos e sabia que precisava negociar, ou não conseguiria continuar seus estudos. Quando finalmente chegou a sua vez, a atendente olhou para a tela do computador e depois para ela. Não há nenhuma dívida em seu nome. Sophia franziu a testa. O quê? Sua dívida foi quitada. Você está em dia com a universidade. Ela sentiu o estômago revirar. Isso deve ser um engano. A atendente sorriu. Não, não é. O sistema confirmou o pagamento. Quem pagou? Foi feito anonimamente. Sophia sentiu-se tonta. Ela nem precisou pensar muito para saber quem tinha feito aquilo. Fechou os olhos, respirando fundo, tentando controlar a frustração crescente. Dylan. Ela não perdeu tempo. Assim que saiu da universidade, pegou um ônibus direto para a Mitchell Enterprises, o prédio da empresa de Dylan. Ela não se importava se ele estava ocupado. Ele havia passado dos limites. Quando chegou ao prédio, a recepcionista tentou detê-la. Você tem hora marcada? Sophia forçou um sorriso. Ele está me esperando. A recepcionista olhou para ela com desconfiança. Qual é o seu nome? Sophia Carter. A mulher digitou algo no computador e, não encontrando o nome dela na agenda, forçou um sorriso educado. Desculpe, mas ele não pode ver ninguém sem hora marcada. Bem, então eu espero. A recepcionista franziu a testa. Senhorita, ele pode estar ocupado por horas. Eu tenho tempo. Sophia sentou-se em uma das cadeiras do saguão. Pessoas passavam, vestindo roupas caras, falando ao telefone, parecendo apressadas e ocupadas. Ela não se encaixava ali. Mas isso não a incomodava. Nada a faria sair sem falar com Dylan. Não demorou muito para Dylan descobrir que ela estava lá. Quando um de seus assistentes o informou que Sophia estava na recepção, ele arqueou uma sobrancelha, surpreso. E o que ela disse? Ela disse que vai esperar. Ele sorriu levemente. Claro que ela esperaria. Sem dizer nada, Dylan se levantou e desceu para o saguão. Quando chegou, encontrou-a sentada, de braços cruzados e com uma expressão claramente impaciente no rosto. Ela o notou assim que ele apareceu. Imediatamente se levantou e caminhou em direção a ele. Precisamos conversar. Agora. Dylan permaneceu calmo. Se você precisava tanto me ver, deveria ter aceitado o convite para jantar. Não brinque comigo, Mitchell. Dylan deu um pequeno sorriso. Então vamos para o meu escritório. Sophia o seguiu, seus olhos queimando de raiva. Assim que entraram em seu escritório, ela bateu a porta e se virou para encará-lo. Você pagou minhas mensalidades. Dylan sentou-se calmamente em sua cadeira. E daí? Ela cerrou o maxilar. Eu não te pedi nada. Eu sei. Então por que você fez isso? Ele inclinou a cabeça. Porque eu quis. Sophia sentiu um nó na garganta. Ele disse exatamente as mesmas palavras que disse quando comprou sua água. Isso não está certo, Dylan suspirou. O que não está certo? O fato de você poder continuar estudando sem se preocupar com contas atrasadas. Ela cerrou os punhos. Eu teria dado um jeito. Sim, e você teria trabalhado 3 vezes mais, se esgotado e ainda correria o risco de perder sua vaga.
Isso não é problema seu, Dylan se levantou. Você está certa, mas também não é mais problema seu. Sofia ficou sem palavras. Ela queria discutir. Gritar. Fazê-lo entender que não precisava da ajuda dele. No fundo, ela sabia que precisava. Respirou fundo. Isso não muda nada. Não estou esperando que mude. Ela o encarou. Ele parecia sincero, e isso a deixava ainda mais frustrada. Sofia balançou a cabeça. Não pense que pode me comprar, Dylan sorriu. Se eu quisesse te comprar, teria oferecido mais dinheiro. Sofia estreitou os olhos. Você é insuportável. Dylan deu um passo à frente, ficando a poucos centímetros dela. E você é impossível, mas eu gosto disso. Ela sentiu o coração acelerar, mas não demonstrou. Então ela se virou e abriu a porta. Isso não significa nada, Mitchell. Dylan simplesmente sorriu enquanto ela saía. Ele sabia que significava mais do que ela estava disposta a admitir. Sofia saiu da Mitchell Enterprises com passos rápidos e determinados. Seu coração estava acelerado e sua mente estava em tumulto. Dylan Mitchell era insuportável. Ele parecia ter um talento especial para irritá-la, cruzar seus limites sem esforço e, pior, fazê-lo com um olhar calmo e provocador. Ela não sabia o que era pior, o fato de ele ter pago suas mensalidades sem pedir permissão, ou o fato de que, no fundo, ela sentia alívio por isso. Mas isso não mudava nada. Não mudava quem ela era. Não mudava o fato de que ela não queria dever nada a ele. Sofia respirou fundo e olhou para o céu. As nuvens escuras sinalizavam que uma tempestade estava chegando. Ótimo. Como se o meu dia já não estivesse ruim o suficiente. Ela apressou o passo, sem saber que, naquele exato momento, Dylan também. Alma. Ele nunca quis nenhum mal. Alyssa sentiu, mas o tumulto em sua mente não a deixava se acalmar. A única coisa que ela sabia era que precisava confrontar Victor e entender o que tudo aquilo significava. Alice caminhou pelo corredor em direção ao escritório de Victor, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Cada passo parecia ecoar no silêncio do andar, e a dúvida a corroía. Ele realmente tinha boas intenções? Ou era apenas mais uma forma de uma pessoa rica se sentir superior ajudando uma pessoa inferior? Antes de bater na porta, ela parou, respirou fundo e tentou organizar seus pensamentos. Lucas, que a acompanhava, deu um último aviso. Lembre-se, Alice, ele não queria expô-la a isso. Seja justa. Alice apenas assentiu antes de bater 2 vezes na porta. A voz grave de Victor soou do outro lado. Entre. Ela empurrou a porta lentamente, e lá estava ele, sentado atrás de uma mesa impecavelmente organizada, com uma expressão que misturava surpresa e cautela, seus olhos fixos nela, reconhecendo imediatamente que algo importante estava para acontecer. Alice, disse ele, levantando-se. A que devo esta visita? Ela fechou a porta atrás de si, cruzou os braços e olhou diretamente para ele. Decidiu não perder tempo com rodeios. Por que estou aqui, Victor? Perguntou ela, com a voz firme. Ele inclinou a cabeça, intrigado. O que quer dizer? Você trabalha aqui, não é? Você sabe do que estou falando, respondeu ela, dando um passo à frente. Sei que você aprovou minha contratação. Sei que você sabia quem eu era desde o início. Quer saber porquê? Victor suspirou e encostou-se na mesa, cruzando os braços. Por um momento, pareceu ponderar como explicar tudo. Finalmente, começou a falar. Você está certa, Alice. Eu sabia quem você era. Depois do acidente, pedi a Lucas para descobrir quem havia me salvado. Quando soube que era você, uma mulher trabalhadora, mãe solteira sustentando uma filha enquanto trabalhava como catadora, me senti em dívida. Você salvou minha vida, e isso não é algo que eu poderia simplesmente ignorar. Então sua solução foi me contratar. Por que não me disse isso desde o começo? Ela perguntou, sentindo uma mistura de frustração e curiosidade. Porque eu não queria que você pensasse que era caridade, respondeu ele sinceramente. Não queria que você se sentisse envergonhada ou inferior. Queria que você tivesse uma chance real de mudar sua vida, mas por seus próprios méritos. Alice ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras. Parte dela queria acreditar nele, mas outra parte ainda se sentia desconfortável com o fato de que tudo havia sido planejado sem seu conhecimento. Não sou um caso de caridade, Victor. Lutei minha vida inteira para conseguir tudo o que tenho. Não precisava de alguém rico decidindo me salvar. Victor deu um passo à frente, seu olhar mais intenso.
Nunca quis tratá-la dessa forma, Alice. Não foi isso que vi em você naquela noite. Vi alguém forte, alguém que arriscou a própria vida para salvar um estranho. Isso não é algo comum e, para ser honesto, acho que sou eu quem deveria estar agradecido. Suas palavras a pegaram de surpresa. A sinceridade em sua voz era quase palpável, e isso a desarmou. Ela desviou o olhar por um momento, tentando controlar as emoções que começavam a transbordar. Não sei o que pensar sobre tudo isso, ela finalmente admitiu. Vítor se aproximou, agora a poucos passos de distância. Então me deu uma chance de provar que minhas intenções são boas. Não estou tentando mudar quem você é, Alice. Só quero que você veja que merece tudo de bom que está acontecendo. Alice respirou fundo, ainda confusa, mas algo dentro dela a fez relaxar. Talvez ele estivesse dizendo a verdade. Talvez suas intenções fossem genuinamente boas. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse ela, finalmente. Vítor assentiu. Claro, leve o tempo que precisar, mas, por favor, saiba que nunca tive a intenção de magoá-la. Ela saiu da sala sem dizer outra palavra, deixando Vítor sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que havia corrido um grande risco ao revelar a verdade, mas também acreditava que era necessário. Havia algo em Alice que o fazia querer ser uma pessoa melhor, e ele não queria perder a chance de provar isso. Nos dias que se seguiram, Alice começou a ver Vítor de forma diferente. Ele não era o chefe frio e distante que ela havia imaginado inicialmente. Durante reuniões e interações no escritório, ela percebeu como ele tratava a todos com respeito, sem um pingo de arrogância. Essa constatação a fez começar a reconsiderar suas primeiras impressões. Um dia, enquanto digitava documentos em sua mesa, Vítor passou e parou por um momento. Alice, posso falar com você por um momento? Ele perguntou, seu tom mais casual do que o habitual. Ela hesitou, mas assentiu. Claro. Eles caminharam até uma sala de conferências vazia, onde ele fechou a porta antes de falar. Sei que pedi um tempo, mas há algo que quero lhe mostrar, algo que pode ajudá-la a entender por que me sinto assim. Vítor enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo, entregando-a a Alice. Confusa, ela abriu e encontrou uma medalha simples, porém gasta, com as palavras coragem e sacrifício gravadas nela. O que é isto? Ela perguntou, olhando para ele. Pertenceu ao meu pai, Vítor explicou, sua voz carregada de emoção. Ele era bombeiro, passou a vida salvando os outros, mas morreu durante um resgate quando eu era criança. De certa forma, acho que sempre procurei esse tipo de coragem nas pessoas ao meu redor. Quando você apareceu naquela noite e arriscou sua vida por mim, me lembrou dele. É por isso que me sinto tão conectado a você. Alice ficou em silêncio, uma onda de empatia a invadindo. Pela primeira vez, ela viu Vítor como um ser humano, carregando seus próprios fardos emocionais e cicatrizes. A medalha em sua mão parecia mais pesada do que seu peso real, eu não sabia, ela finalmente disse. Porque nunca contei a ninguém, respondeu ele com um sorriso triste. Mas achei que você merecia saber. O momento foi interrompido por uma ligação no telefone de Vítor. Ele se desculpou e saiu para atender, deixando Alice sozinha na sala. Ela olhou novamente para a medalha, sentindo uma conexão inesperada com a história dele. Talvez, pensou ela, Vítor não fosse apenas um homem rico tentando se redimir, mas alguém que realmente entendia o que significava se sacrificar pelos outros. Alice voltou para sua mesa com a medalha ainda na mão. O gesto de Vítor persistia em sua mente, vívido e inesperado. Em toda a sua vida, ninguém jamais havia realmente reconhecido seus esforços além de Luna. E agora, ali estava um homem como Vítor, não apenas reconhecendo o que ela havia feito, mas revelando um lado vulnerável que a comoveu profundamente. Enquanto organizava alguns documentos, pensamentos sobre Luna enchiam sua mente. Sua garotinha, sorrindo, brincando, felizmente inconsciente das complexidades que cercavam a vida de sua mãe. E isso era bom. Era por Luna que Alice acordava todos os dias, enfrentava o desconhecido e continuava seguindo em frente. Talvez este novo capítulo na empresa fosse uma chance de dar a Luna um futuro que a própria Alice nunca teve. Os dias se passaram e Alice começou a se sentir mais à vontade com a ideia de trabalhar lá, especialmente após sua conversa com Vítor. Ele parecia genuíno. E embora ainda houvesse uma linha tênue entre gratidão e desconforto, algo mais estava começando a surgir. Curiosidade. Quem era Vítor além de sua riqueza e poder? Porque ele parecia se importar tanto com ela e Luna. Essa curiosidade cresceu à medida que Vítor começou a aparecer com mais frequência no andar onde Alice trabalhava. Embora ele mantivesse uma postura profissional, seus olhares trocados e breves encontros pareciam carregados de significado. Numa tarde particularmente movimentada,
ele a surpreendeu parando em sua mesa com um sorriso caloroso. Alice. Como você está? Ele perguntou, inclinando-se levemente para manter a conversa discreta. Ela ergueu os olhos, pega de surpresa, mas respondeu honestamente. Acho que estou bem. Ainda me sinto um pouco deslocada, mas estou aprendendo. Vítor assentiu, satisfeito. Você está fazendo um excelente trabalho. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, minha porta está sempre aberta. Alice agradeceu com um sorriso tímido. Enquanto ele se afastava, ela percebeu que a presença dele tinha o poder de tornar o escritório mais leve, menos intimidador. No fim de semana, Alice levou Luna ao parque. Era um daqueles raros momentos em que ela podia relaxar e simplesmente aproveitar a companhia da filha. Luna, cheia de energia, corria de um lado para o outro do parque, subindo em escorregadores e colhendo flores da grama. Enquanto observava Luna, Alice foi surpreendida por Vítor, que caminhava pelo parque com um café na mão. Ele parecia mais relaxado sem seu terno e gravata habituais. Ao vê-la, ele sorriu e se aproximou. Alice, que coincidência encontrá-la aqui, disse ele, apontando para Luna, que corria em direção a eles. E esta deve ser a famosa Luna. Luna parou ao lado da mãe, curiosa sobre o estranho. Alice sorriu, um pouco envergonhada, mas os apresentou. Luna, este é o Sr. Vítor. Ele é meu chefe. Vítor ajoelhou-se para ficar no nível da menina, estendendo a mão de forma amigável. Olá, Luna. É um prazer conhecê-la. A garotinha apertou a mão dele com um sorriso tímido, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Você gosta de sorvete? Ela perguntou inesperadamente. Vítor riu. Eu adoro. E você? Luna assentiu com entusiasmo. Minha mãe promete-me comprar um quando eu me comportar. Alice deu uma risada nervosa, mas Vítor parecia genuinamente encantado. Ele se levantou e olhou para Alice. Posso me juntar a vocês? Acho que uma caminhada me faria bem, disse ele. Alice hesitou, mas acabou concordando. Os três passaram a hora seguinte caminhando pelo parque, conversando sobre assuntos leves e rindo das travessuras de Luna. Para Alice, foi um momento estranho, porém reconfortante. Pela primeira vez, ela via Vítor fora do trabalho, e ele parecia normal, humano. Na semana seguinte, Vítor encontrou uma desculpa para conversar com Alice com mais frequência. Ele a convidou para participar de um pequeno projeto interno, o que significava que passariam mais tempo juntos. Embora Alice fosse cautelosa, ela aceitou, reconhecendo que a oportunidade poderia ser importante para seu crescimento na empresa. Durante as reuniões, Vítor a tratava com respeito e valorizava suas opiniões. Alice começou a perceber que ele não estava apenas interessado em ajudar, ele genuinamente acreditava nela. Isso a encorajou a trabalhar ainda mais, e sua confiança começou a crescer. Um dia, enquanto revisavam o relatório juntos, Vítor mencionou algo que pegou Alice de surpresa. Sabe, Alice, às vezes penso no que teria acontecido se você não estivesse naquela esquina naquela noite. É estranho pensar em como uma decisão sua mudou completamente minha vida. Ela parou por um momento, olhando para ele. Acho que o destino tem um jeito engraçado de conectar as pessoas, não é? Disse ela, um tanto sem graça. Vítor sorriu. Sim, tem, e honestamente, sou grato por isso. Alice desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Havia algo na voz dele, na maneira como ele a olhava, que a deixava inquieta. Ela nunca havia experimentado esse tipo de atenção antes, especialmente de alguém como ele. O que Alice não sabia era que Vítor também estava lutando com seus próprios sentimentos. Inicialmente, ele só queria retribuir o que ela havia feito por ele. Mas com o tempo, começou a admirar sua força, sua determinação e, acima de tudo, sua dedicação como mãe. Ele sabia que estava cruzando a linha entre gratidão e algo mais, mas não conseguia evitar. Uma noite, enquanto refletia sobre os últimos meses, Vítor confidenciou a Lucas. Não consigo ignorar isso. Lucas, Alice é diferente. Ela não se parece com ninguém que eu já conheci. Lucas, sempre o conselheiro cauteloso, olhou para ele com uma expressão preocupada. Apenas tenha cuidado, senhor. Sentimentos podem complicar as coisas. Vítor suspirou. Eu sei, mas é tarde demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, Vítor encontrou Luna na creche onde Alice a deixava diariamente. Ele havia ido lá de propósito, determinado a entender melhor o mundo de Alice. Quando ela o viu, Luna o cumprimentou alegremente. Senhor Vítor, minha mãe diz que você é legal. Ele riu, ajoelhando-se para falar com ela. Sua mãe é uma mulher incrível. Você tem muita sorte de tê-la.
Luna sorriu e abraçou seu ursinho de pelúcia. Ela sempre me diz que sou a coisa mais importante na vida dela. Vítor sentiu um nó na garganta. De repente, ele entendeu porque Alice era tão forte. Ela não vivia apenas para si mesma. Tudo o que ela fazia era por Luna, e isso o fazia admirá-la ainda mais. Com o passar dos dias, Alice começou a notar que a presença de Vítor estava se tornando mais constante em sua vida. Seja no trabalho ou fora dele, ele parecia encontrar maneiras de estar por perto. Gradualmente, o desconforto inicial foi substituído por algo mais complicado. Ela admirava sua gentileza e como ele parecia entender suas lutas, mas temia que essa proximidade pudesse criar expectativas que ela não sabia se poderia atender. Uma manhã, enquanto organizava sua mesa, Mariana se aproximou com um sorriso curioso. Alice, você e o chefe parecem estar ficando bem próximos ultimamente. Comentou ela casualmente. Alice parou por um momento, tentando não demonstrar o desconforto que sentia com a observação. Não é nada disso. Ele só está me ajudando com o projeto em que estamos trabalhando. É só isso, respondeu ela, voltando a organizar os papéis. Mariana ficou quieta, mas sua expressão mostrava que não estava totalmente convencida. Se você diz, mas honestamente, acho que ele gosta de você. E se for verdade, quem poderia culpá-lo? Você é incrível. Alice riu nervosamente, mas as palavras de Mariana persistiram em sua mente. Vítor gostava dela. A possibilidade a deixava inquieta, mas ela afastou o pensamento e se concentrou em suas responsabilidades. Mais tarde naquele dia, Alice foi chamada ao escritório de Vítor para revisar o progresso do projeto. Ele estava sentado em sua mesa examinando alguns relatórios, mas quando a viu entrar, cumprimentou-a com um sorriso caloroso. Alice, que bom que está aqui. Por favor, sente-se. Disse ele, gesticulando para a cadeira à sua frente. Ela se sentou, com a postura ereta, os olhos focados nos documentos à sua frente. Durante a reunião, Vítor foi atencioso, elogiando suas ideias e oferecendo sugestões. Mas em certo ponto, ele mudou o foco do trabalho. Alice, posso te perguntar uma coisa? Disse ele, seu tom se tornando mais pessoal. Ela olhou para ele, surpresa. Claro. Como você consegue? Ele perguntou, inclinando-se levemente para a frente. Trabalhar tanto, cuidar da Luna e ainda encontrar forças para continuar todos os dias. A pergunta pegou Alice de surpresa. Ninguém nunca havia demonstrado um interesse real em entender suas lutas. Não tenho muita escolha, Vítor. Quando você é mãe, tudo o que faz é pelo seu filho. Luna é minha força, minha razão para continuar seguindo em frente, respondeu ela, tentando manter a emoção fora de sua voz. Vítor assentiu, visivelmente comovido por sua resposta. Isso é algo que admiro profundamente em você, Alice. Sua coragem e determinação são verdadeiramente inspiradoras. Alice desviou o olhar, sentindo-se exposta. Porque ele estava dizendo aquelas coisas. E porque isso fazia seu coração acelerar. Nos dias que se seguiram, Alice tentou colocar alguma distância entre ela e Vítor, temendo que a crescente proximidade deles pudesse causar problemas. Mas evitar Vítor acabou sendo mais difícil do que ela esperava. Ele sempre parecia encontrar uma maneira de iniciar uma conversa, seja no corredor, durante o almoço ou no final do dia. Apesar disso, algo dentro dela se sentia inquieto. Havia uma parte de sua história que Alice nunca havia compartilhado, nem mesmo com Vítor. O passado com o pai de Luna era um capítulo doloroso que ela preferia deixar enterrado. Agora, com essas emoções confusas surgindo, ela temia que esse segredo pudesse se tornar uma barreira entre eles. Com o passar dos dias, Alice começou a sentir o peso da conexão que se formava entre ela e Vítor. Vamos fazer uma pequena brincadeira com quem só lê os comentários. Digite chocolate nos comentários. Só quem leu até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Numa sexta-feira à tarde, quando Alice voltava do almoço, Mariana apareceu novamente, mas desta vez seu comentário carregava um tom mais áspero. Sabe, Alice, as pessoas estão começando a falar. Essa atenção especial que Vítor te dá, não parece muito profissional, disse Mariana, com um sorriso malicioso. Alice parou, surpresa com o comentário. Pessoas. Quem? Ah, os boatos se espalham. Você sabe como é. Alguns acham que você está se aproveitando da situação. Afinal, ele nunca demonstrou tanto interesse por ninguém antes, acrescentou Mariana. Alice sentiu uma onda de nervosismo. Ela sabia que Vítor não havia feito nada de inadequado, mas as palavras de Mariana despertaram um medo que ela vinha tentando ignorar. O que os outros pensavam dela? No final do dia, Alice decidiu evitar Vítor.
Em vez de pegar o elevador como de costume, ela usou as escadas. Ao chegar ao térreo, deparou-se com Lucas, que parecia estar esperando por ela. Alice, Vítor me pediu para te chamar. Ele quer falar sobre o projeto. Ela hesitou, sentindo uma tensão que não conseguia explicar. Diga a ele que falo com ele na segunda-feira. Estou atrasada para buscar a Luna. Lucas franziu a testa, mas não insistiu. Ele percebeu que algo estava errado. Naquela noite, Alice estava em casa preparando o jantar enquanto Luna, cheia de energia, começou a desenhar na mesa da cozinha. No papel, Luna rabiscou algo que chamou a atenção de Alice. Um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Quem é este, Luna? Alice perguntou, apontando para a terceira figura ao lado delas. Luna sorriu inocentemente. É o Sr. Vítor. Ele sempre sorri para nós e acho que ele gosta de você, mamãe. Alice congelou por um momento, encarando o desenho. A simplicidade das palavras de Luna tornava tudo mais complicado. Como ela poderia explicar à filha que Vítor era apenas seu chefe quando até Luna parecia sentir algo mais? Na manhã seguinte, Alice decidiu que precisava confrontar os boatos e sua crescente conexão com Vítor antes que as coisas saíssem do controle. Ela chegou cedo ao escritório e foi direto para a porta dele, bateu e sua resposta curta veio de dentro. Entre. Vítor pareceu surpreso ao vê-la ali tão cedo, mas sua expressão logo se suavizou. Alice, que surpresa! Como posso ajudar? Alice sentou-se à frente dele, cruzando os braços. Preciso falar sobre algo importante, algo que está começando a me incomodar. Ele franziu a testa, parecendo confuso. Claro. Vá em frente. Ela respirou fundo antes de continuar. As pessoas estão falando, sobre nós, sobre a atenção que você tem me dado. Estão insinuando que só estou aqui por causa da sua proteção. Vítor ficou em silêncio por um momento, claramente processando o que acabara de ouvir. Finalmente, ele falou em tom firme. Alice, quem está dizendo isso? Não importa quem. A questão é que, se essas coisas estão sendo ditas, significa que algo está errado, respondeu ela, tentando controlar o tom. E para ser honesta, estou começando a achar que talvez eu tenha. Nunca aceitaria sua ajuda se descobrisse. Mas isso não o impedia. Tentava-se convencer de que não significava nada. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele sentia falta dela. E essa saudade foi exatamente o que o levou ao evento de arrecadação de fundos da universidade naquela noite. Sabia que Sofia estaria lá. E mais do que isso, sabia que era hora de vê-la novamente. Sofia estava no evento, ajudando os professores a organizar os doadores, quando ouviu um murmúrio percorrer o salão. Ela olhou em volta e, no momento em que viu quem acabara de chegar, seu corpo congelou. Dylan Mitchell. Ele entrou com a mesma postura confiante de sempre. Seu terno impecável. Seu olhar sério. Tudo nele exalava poder. E, no entanto, ele não parecia em nada com o homem que havia comido cachorro-quente com ela na tempestade. Sofia sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse se virar e escapar, os olhos de Dylan encontraram os dela. E naquele momento, ela soube que fugir não era uma opção. Ele caminhou em direção a ela, seus passos firmes, determinados. Sofia cruzou os braços, tentando parecer indiferente. Acho que os milionários da cidade finalmente decidiram fazer algo útil, hein? Dylan deu um pequeno sorriso. Digamos apenas que certos eventos me interessam mais do que outros. Ou certas pessoas. Ele arqueou uma sobrancelha. Talvez. Sofia suspirou. Porque você está aqui, Dylan. Ele ficou em silêncio por um momento antes de finalmente responder. Porque eu precisava te ver. Ela engoliu em seco. Não esperava uma resposta tão direta. Para quê? Outra rodada do seu complexo de herói milionário. Dylan balançou a cabeça. Para te dizer a verdade, Sofia soltou uma risada seca. Ah, agora você quer ser honesto. Depois de me ajudar secretamente, depois de tomar decisões sobre minha vida sem me perguntar, ele respirou fundo. Eu nunca fiz nada para te ofender, Sofia. Eu só queria. Ele hesitou. O quê? Ela cruzou os braços. O que você queria? Dylan olhou nos olhos dela. Eu só queria fazer algo por você. Porque eu me importo. Sofia sentiu a respiração falhar por um momento. Importar-se não significa tomar o controle da minha vida. E recusar ajuda não significa ser forte. Ela não teve resposta para isso. E então ele disse a última coisa que ela esperava. Eu me apaixonei por você, Sofia.
O coração dela parou por um segundo. Ela piscou, tentando processar aquelas palavras. O quê? Dylan manteve o olhar dela. Eu me apaixonei. Desde a primeira vez que te vi vendendo água na rua, enfrentando o mundo com aquele sorriso desafiador. Desde que percebi que você não queria nada de mim, que nunca se curvou a ninguém. Sofia não sabia o que dizer. Era como se tudo ao redor deles tivesse desaparecido. Você está falando sério? Nunca estive mais sério na minha vida. Ela sentiu o coração acelerar. Mas, ao mesmo tempo, sentiu medo. Porque admitir que tinha sentimentos por ele significava aceitar que sua vida nunca mais seria a mesma. E naquele momento, não sabia se estava pronta para isso. Dylan esperou por uma resposta. Mas Sofia permaneceu em silêncio. Ele não queria pressioná-la. Mas precisava saber se ainda havia uma chance. Sofia. Ela olhou para ele e ele viu o conflito em seus olhos. Preciso de tempo. Dylan assentiu lentamente. Eu entendo. Mas ele não ia embora. Não desta vez. Porque agora, ele sabia que ela sentia o mesmo. Ela só precisava aceitar. E quando ela estivesse pronta, ele estaria esperando. A confissão de Dylan ecoou na mente de Sofia como um trovão em céu claro. Eu me apaixonei por você, Sofia. Ela não soube o que dizer na hora. Não soube como reagir. Mas agora, enquanto caminhava pelas ruas de Nova York, tudo o que conseguia pensar era, e agora? Sofia nunca imaginou que alguém como Dylan Mitchell, o CEO intocável, pudesse se apaixonar por alguém como ela. E a pior parte? Ela sabia que também tinha sentimentos por ele. Mas admitir isso significava aceitar que sua vida mudaria para sempre. E essa era a parte assustadora. Os dias se passaram e Dylan manteve distância. Não porque tivesse desistido dela, mas porque sabia que precisava dar tempo para ela pensar. Ele já havia dito como se sentia. Agora cabia a ela decidir se o queria em sua vida. Mas Dylan Mitchell não era um homem paciente. E quando a saudade se tornou insuportável, ele soube que precisava vê-la novamente. Sofia estava em seu ponto de venda de água habitual quando ouviu passos familiares se aproximando. Não precisava olhar para saber quem era. Mas olhou mesmo assim. Dylan estava lá. Mãos nos bolsos. Expressão séria. Seus olhos fixos nela. Sofia prendeu a respiração. Ele não disse nada imediatamente. Apenas pegou uma garrafa de água da caixa e entregou o dinheiro a ela. Mas quando Sofia estendeu a mão para pegar as notas, ele segurou seus dedos por um momento a mais do que o necessário. Você tomou uma decisão, ele perguntou suavemente. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não precisava perguntar do que ele estava falando. Porque ela já sabia. E a verdade era que ela já havia tomado uma decisão. Só não sabia como dizer em voz alta. Então, em vez disso, pegou o dinheiro, colocou na caixa e cruzou os braços. Que tal um jantar? Dylan arqueou uma sobrancelha. Você está me convidando para sair? Ela deu de ombros. Vamos chamar de experimento. Quero ver se você consegue passar por uma refeição normal sem reclamar. Ele sorriu. Acho que posso tentar. Naquela noite, eles se encontraram em um pequeno restaurante, longe do luxo e das reservas exclusivas. Dylan, vestido de terno e impecável, destacava-se ali. Mas Sofia não se importava. Porque pela primeira vez, ela decidiu que queria estar ali. Então, Dylan começou depois de tomar um gole de sua bebida. Isso significa que já posso te chamar de minha namorada. Sofia sorriu. Você é sempre tão direto. A vida é curta. Prefiro ir direto ao ponto. Ela brincou com o guardanapo na mesa. Acho que podemos chamar isso de teste. Dylan arqueou uma sobrancelha. Um teste. Sim. Quero ver se você consegue lidar com minha rotina, meus hábitos, meu temperamento. Ele deu um meio sorriso. Sofia, se cheguei até aqui, acho que vou passar no teste com louvor. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Sofia já havia experimentado. Dylan não era um namorado típico. Não era grudento nem exagerado. Mas estava sempre lá. Nas pequenas coisas. Na maneira como sempre parava em sua barraca só para comprar uma garrafa de água. Na maneira como segurava sua mão, mesmo sem dizer uma palavra. Na maneira como olhava para ela como se fosse a única pessoa no mundo e, pela primeira vez, Sofia se permitiu aproveitar. Mas ainda tinha medo. Porque Dylan Mitchell era um mundo completamente diferente do dela.
e sabia que, em algum momento, aquele mundo tentaria separá-los. Dylan percebeu sua hesitação. Mesmo quando ela sorria, mesmo quando o beijava, sempre havia uma parte dela segurando algo. Ela não era completamente dele. E ele sabia que precisava mudar isso. Então tomou uma decisão. Na noite seguinte, levou Sofia a um lugar especial. O mesmo lugar onde a vira pela primeira vez. A mesma esquina onde ela vendia água, chamando e sorrindo para os clientes. Ali, com as luzes da cidade brilhando atrás deles, ele pegou a mão dela. Sofia franziu a testa. O que você está fazendo? Dylan respirou fundo e se ajoelhou diante dela. Sofia sentiu o coração parar. Dylan, ele olhou diretamente nos olhos dela. Desde o momento em que te vi, soube que você era diferente. Soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Ela sentiu os olhos arderem. Você não precisa dizer nada. Sim, eu preciso. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas incrivelmente bonito. Nunca conheci ninguém como você, Sofia. E nunca vou conhecer. Você me mostrou que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Você me ensinou que o orgulho importa, mas o amor importa ainda mais. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Dylan segurou sua mão com firmeza. Então hoje quero te perguntar. Ele respirou fundo. Você quer se casar comigo? O mundo pareceu parar. Sofia sentiu as pernas tremerem. Nunca imaginou que alguém como Dylan Mitchell pediria a alguém como ela em casamento. Mas olhando nos olhos dele, sabia que era real. E no fundo, ela já sabia a resposta o tempo todo. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Sim, Dylan sorriu como nunca antes. Ele colocou o anel em seu dedo e, antes que pudesse dizer outra palavra, Sofia o puxou para um beijo profundo. Ao redor deles, a cidade permanecia a mesma. Mas para eles, tudo havia mudado. Os dias após o pedido de casamento foram um turbilhão para Sofia. Ela havia dito sim. Havia concordado em se casar com Dylan Mitchell. Mas quanto mais se aproximava dessa nova realidade, mais o medo crescia dentro dela. Dylan era um homem de outro mundo. E apesar do amor que sentia por ele, não conseguia ignorar o fato de que o mundo dele era perigoso para ela. Dylan estava mais feliz do que nunca. Desde o momento em que Sofia aceitou seu pedido, ele se sentiu diferente. Como se, pela primeira vez em sua vida, ele realmente tivesse algo que o dinheiro não podia comprar. Mas, ao mesmo tempo, sentia que algo incomodava Sofia. Ela não dizia nada. Mas ele podia ver em seus olhos. Algo a preocupava. E temia que essa preocupação tivesse a ver com eles. A crise começou sutilmente. Sofia começou a evitar conversas sobre o casamento. Sempre que Dylan tocava no assunto, ela mudava de tema. Ele percebeu, mas não pressionou. Mas com o passar do tempo, ela parecia se afastar cada vez mais. Até que um dia, tudo explodiu. Sofia estava no trabalho quando ouviu algo que a fez ferver o sangue. Você ouviu? Um dos funcionários sussurrava para o outro. O CEO Mitchell comprou este restaurante. O quê? Sim, ele comprou recentemente. Mas tudo foi mantido em segredo. Ele deve ter seus motivos. Sofia sentiu o coração acelerar. Não podia ser verdade. Mas no fundo, sabia que era. Dylan havia comprado o restaurante onde ela trabalhava. E isso só podia significar uma coisa. Ele estava tentando controlar sua vida. Sofia não perdeu tempo. Saiu do restaurante e foi direto para a Mitchell Enterprises, furiosa. Vamos nos divertir com aqueles que só leem os comentários. Digite Pepsi nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar para a história. Ela entrou sem pedir permissão e marchou direto para o escritório de Dylan. Ele pareceu surpreso ao vê-la. Sofia. O que está acontecendo? Ela fechou a porta e cruzou os braços. Você comprou o restaurante onde eu trabalho. Dylan ficou em silêncio por um momento, assimilando a situação. Então suspirou. Sim. Sofia sentiu o estômago revirar. Por quê? Ele se levantou e colocou as mãos nos bolsos. Porque eu queria ter certeza de que você estava segura. Queria ter certeza de que ninguém te trataria mal. Ela riu, sem humor, então, em vez de confiar que eu posso me defender, você decidiu-me comprar um emprego. Não foi assim que pensei. Mas foi exatamente o que você fez, Dylan. Você está tentando me transformar em algo que eu não sou. Ele franziu a testa. Isso não é verdade.
Então porque você está sempre tentando resolver meus problemas por mim. Dylan respirou fundo. Porque eu te amo, Sofia. E quando você ama alguém, quer protegê-lo. Ela sentiu o coração apertar. Mas em vez de acalmá-la, aquelas palavras apenas alimentaram sua frustração. Ela balançou a cabeça. Isso não é amor, Dylan. Isso é controle. Dylan sentiu um arrepio no peito. Você realmente acredita nisso? Ela ficou em silêncio por um momento. Então, com a voz embargada, disse as palavras que Dylan menos queria ouvir. Eu não posso me casar com você. Dylan sentiu como se o mundo tivesse parado. Ele não piscou. Não reagiu. Porque naquele momento, tudo dentro dele desabou. O quê? Sofia engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Preciso de tempo. Preciso descobrir se o casamento é realmente o que eu quero. Ele respirou fundo. Então você está terminando comigo. Ela desviou o olhar. Não sei. Dylan sentiu um nó na garganta. Nunca se sentira tão impotente. Mas não imploraria para ela ficar. Porque se havia uma coisa que aprendera com Sofia, era que o amor tinha que ser uma escolha. Então, apesar da dor avassaladora que sentia, ele a sentiu lentamente. Se é isso que você quer, eu respeito sua decisão. Sofia sentiu o peito apertar ainda mais. Esperava que ele tentasse fazê-la mudar de ideia. Mas ele não o fez. E isso doeu ainda mais. Então, sem dizer outra palavra, ela virou as costas e saiu. E pela primeira vez desde que conhecera Dylan, sentiu-se verdadeiramente sozinha. Dylan, por outro lado, ficou ali, paralisado, sentindo como se o amor de sua vida estivesse indo embora. Mas no fundo, sabia que este não era o fim. Porque quando algo é real, o destino sempre encontra uma maneira de uni-lo novamente. E ele só podia esperar que, desta vez, Sofia percebesse isso antes que fosse tarde demais. Os dias após o término foram puro tormento para Sofia. Ela tomara sua decisão por medo, orgulho e pela crença de que precisava ser independente. Mas a verdade? Ela sentia falta de Dylan. Mais do que estava disposta a admitir. A vida seguiu em frente. Ela trabalhava, estudava, pagava contas. Mas mesmo com tudo mais estável, um vazio a seguia a cada passo. E não importava o quanto tentasse ignorar, sabia exatamente o que estava faltando. Dylan Mitchell. Dylan também não estava bem. Nunca lidara com o tipo de dor que estava sentindo agora. Nos negócios, sempre soube como reverter uma crise. Mas como poderia consertar algo que não dependia apenas dele? No entanto, Dylan Mitchell nunca foi do tipo que aceita a derrota. Se havia uma coisa que aprendera na vida, era que coisas valiosas merecem ser disputadas. E Sofia era a coisa mais valiosa que ele já tivera. Então, naquela manhã, tomou sua decisão final. Se Sofia queria provas de que ele não tentaria controlá-la, ele lhe daria a maior prova de todas. O dia começou como qualquer outro para Sofia. Ela arrumou sua caixa térmica, encheu-a de água e foi para seu ponto de venda. Mas quando chegou lá, viu algo que a fez congelar. Dylan Mitchell estava lá. E, para sua surpresa, ele estava vendendo água. No meio da calçada, com uma caixa térmica igual à dela, Dylan segurava uma garrafa de água na mão e gritava. Água gelada, $2, perfeita para este calor. Sofia ficou sem palavras. As pessoas observavam. Algumas riam, outras murmuravam surpresas. Afinal, o bilionário CEO Dylan Mitchell estava vendendo água na rua, e ele não parecia se importar nem um pouco. Ela se aproximou dele, incrédula. Dylan, o que você está fazendo? Ele se virou para ela com um pequeno sorriso. Vendendo água. Ela cruzou os braços. Muito engraçado. Agora me diga a verdade. Dylan entregou uma garrafa a um cliente, pegou o dinheiro e colocou no bolso. Então, olhou para ela. Estou provando para você que posso viver no seu mundo. Sofia arqueou uma sobrancelha. Você enlouqueceu. Dylan deu um passo mais perto. Você sempre teve medo que eu tentasse te mudar. Mas eu nunca quis isso. Eu te amo exatamente como você é. O peito dela apertou. Dylan. Ele continuou. Se eu posso viver no seu mundo, talvez você possa viver no meu. Sofia prendeu a respiração. Porque naquele momento, percebeu o que ele realmente estava dizendo. Horas se passaram e, pela primeira vez, Sofia e Dylan venderam água juntos. Ele aprendeu a chamar os clientes, lidar com o troco e suportar o calor do asfalto.
E a cada momento que passava, Sofia via mais do homem que havia conquistado seu coração. Não o CEO poderoso. Não o bilionário rodeado de luxo. Mas o Dylan que estava fazendo tudo aquilo por ela. O Dylan que só queria provar seu amor. E pela primeira vez, ela percebeu que não havia motivo para resistir mais. Ao final do dia, Sofia não conseguiu mais se conter. Olhou para ele. Seu rosto suado. Seu cabelo bagunçado. Seu terno caro completamente arruinado. E ela sabia que não queria mais lutar contra isso. Então, sem pensar muito, segurou o rosto dele e o beijou. Foi um beijo cheio de emoção, alívio e amor não dito. Dylan a abraçou com força, como se estivesse esperando por este momento desde o dia em que a conheceu. E quando se afastaram, ele sorriu. Então isso significa que passei no teste. Sofia riu baixinho. Significa que não quer mais fugir. Dylan a puxou para mais perto. Então, nunca mais fuja de mim, ela assentiu. Nunca mais. E naquele momento, ambos sabiam. Eles estavam nisso para sempre. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Sofia já havia experimentado. Agora não havia mais dúvidas. Nem medos. Nem barreiras. Ela amava Dylan. E pela primeira vez, permitiu-se abraçar esse amor completamente. Mas isso não significava que as coisas seriam fáceis. Porque mesmo tendo deixado Dylan entrar em sua vida, os desafios estavam longe de terminar. A primeira grande mudança veio quando Sofia recebeu uma carta da universidade. Ela havia sido aceita para uma bolsa integral. Quando viu a carta em suas mãos, seus olhos se encheram de lágrimas. Porque sabia o que isso significava. Depois de tanto esforço, depois de tantas lutas, ela finalmente poderia estudar sem se preocupar com dinheiro. E no fundo, sabia que Dylan havia ajudado a tornar isso possível. Mas desta vez, não sentiu raiva. Porque agora, entendia. Ele não estava tentando controlá-la. Ele só queria ver seus sonhos se tornarem realidade. Dylan ficou emocionado com a notícia. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Sofia não aceitaria nenhum tipo de tratamento especial. Então decidiu comemorar de uma maneira diferente. Organizou um pequeno jantar em um restaurante que ela gostava. Nada extravagante. Apenas os dois. Uma refeição tranquila. E uma noite para celebrar. Quando chegaram, Sofia olhou para ele desconfiada. Você planejou tudo isso? Dylan sorriu. Achei que você merecia uma comemoração. Ela sorriu de volta. Não preciso de festas, Dylan. Só preciso de você. E pela primeira vez, Dylan Mitchell sentiu que finalmente havia encontrado um lar. Mas nem tudo seria tão simples. O passado de Dylan ainda era um obstáculo para eles. E mais cedo ou mais tarde, ele sabia que teriam que enfrentá-lo. O problema veio na forma de um evento de caridade corporativo. Dylan tinha que comparecer. E queria que Sofia fosse com ele. Mas ela hesitou. Tem certeza de que quer me levar? Ele pegou a mão dela. Eu não quero te levar, Sofia. Eu preciso. Porque você faz parte da minha vida agora. Ela suspirou. Então vamos. E naquele momento, ela soube que estava pronta para enfrentar qualquer coisa ao lado dele. A noite do evento chegou. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia se sentiu nervosa. Não porque estivesse em um ambiente luxuoso. Mas porque sabia que aquelas pessoas a julgariam. E ela estava certa. Os olhares. Os sussurros. Tudo deixava claro que ela não era bem-vinda. Mas quando olhou para Dylan e viu seu olhar firme, soube que nada daquilo importava. Ele não se importava com o que pensavam. E ela também não deveria. Mas ainda assim, o inevitável aconteceu. Naomi Stanford, a mulher que uma vez perseguira Dylan, não perdeu tempo em se aproximar. Então é verdade. Você está mesmo com ela? Sofia manteve a postura. Sim. Algum problema? Naomi sorriu. Um sorriso falso, calculado. Nenhum. Só achei curioso. Sofia cruzou os braços. Curioso. Por quê? Porque um homem como Dylan. O Nicolás? Perguntou Megan, muito mais interessada nessa parte da história. Lily ficou em silêncio por um momento. Nicolás, ele tinha sido gentil. Apesar de todos os desastres, ele ria em vez de gritar e, em vez de tentar mudá-la, simplesmente apreciava o caos. Ele é diferente, admitiu Lily. Ele não é apenas aquele chefe frio e distante dos filmes,
ele tem um sentido de humor escondido debaixo daquela gravata perfeita. Ah, então gostas dele, provocou Megan. Não é isso, ele apenas. Lily hesitou. Esquece, é impossível, ele é Nicholas Smith, CEO da Smith Global. E eu sou a rapariga que entrou na empresa com o vestido ao contrário. Antes que Megan pudesse insistir, uma notificação apareceu no telemóvel de Lily, um convite para um evento de gala organizado pela Smith Global. Os olhos de Lily arregalaram-se. Ainda nem recuperei do último jantar e agora tenho de enfrentar uma gala. Claro que sim, confirmou Megan. E desta vez vamos com tudo, nada de calças de fato de treino com estampado de abacate. Na noite seguinte, Lily estava em frente ao espelho no seu pequeno apartamento. Megan tinha feito maravilhas, um vestido azul marinho clássico, o cabelo penteado num elegante coque e maquilhagem suficiente para parecer sofisticada sem parecer que estava num especial de transformação de reality show. Pronta para brilhar? Perguntou Megan, entusiasmada. Estou pronta para não derrubar a mesa dos aperitivos, disse Lily, pegando na sua clutch e respirando fundo. Quando chegou ao local, sentiu-se como se tivesse entrado num filme. Lustres cintilantes, empregados a carregar bandejas de mini hambúrgueres gourmet, copos de vinho branco e convidados tão impecavelmente vestidos que pareciam ter saído diretamente de uma revista de moda. Hesitou à entrada e tropeçou imediatamente no tapete vermelho. Nicholas, que estava a poucos metros de distância, viu o que aconteceu e correu antes que ela pudesse cair completamente. Claro, disse ele, amparando-a, não seria um evento da Smith Global se não quase destruísses metade das decorações. Estava só a tentar fazer uma entrada dramática, disse Lily nervosamente. Sabes, causar uma boa impressão. Oh, tu causas definitivamente uma boa impressão, respondeu ele com um sorriso. Anda, quero apresentar-te a algumas pessoas. Nicholas guiou-a pela sala e, para surpresa de Lily, ninguém parecia horrorizado com a sua presença. Pelo contrário, alguns funcionários até acenaram e sorriram como se ela fosse uma espécie de celebridade da empresa. Por que é que eles estão a olhar para mim assim? Sussurrou ela a Nicholas. Talvez porque sejas a primeira assistente a fazer o CEO rir todos os dias, respondeu ele. Isso é praticamente uma lenda empresarial neste momento. Lily sentiu as bochechas aquecerem, mas antes que pudesse responder, um empregado passou com uma bandeja de mini cachorros quentes. E ela pegou num sem pensar. Assim que deu uma dentada, o molho escorreu pelo canto da boca, diretamente para o vestido. Só podes estar a brincar comigo. Acabei de chegar, resmungou ela, limpando a mancha com um guardanapo de linho. Nicholas pegou noutro guardanapo, mas não se deu ao trabalho de ajudar. Estava demasiado entretido a vê-la lutar com o ketchup. Precisas mesmo de um guia de sobrevivência para eventos sociais, provocou ele. Ou talvez de uma ama, retorquiu ela. Mais tarde, quando a música ao vivo começou a tocar, Nicholas foi chamado para um brinde com os membros do conselho. Lily viu-se sozinha por alguns minutos, a observar os casais a dançar no centro do salão de baile. Foi então que reparou numa mulher a aproximar-se de Nicholas, demasiado perto para ser apenas uma colega de trabalho. Alta, loira e usando um deslumbrante vestido prateado, a mulher colocou uma mão no ombro de Nicholas e sussurrou algo ao seu ouvido. Lily não ouviu, mas o sorriso da mulher pareceu imediatamente mais falso que uma nota de $3. Deve ser a ex, resmungou Lily para si mesma. E tinha razão. Ashley Montgomery, a ex-noiva de Nicholas e a atual dor de cabeça da Smith Global, estava de volta, e estava pronta para reivindicar o seu lugar. E quem é esta? Perguntou Ashley, medindo Lily de cima a baixo como se estivesse a inspecionar um artigo em segunda mão. A minha assistente, respondeu Nicholas, educado mas distante. Ah, claro, a famosa rapariga do vestido ao contrário, disse Ashley com um sorriso afiado. Lily, nunca de deixar uma provocação sem resposta, sorriu docemente. Prazer em conhecê-la. Deve ser, a ex de quem toda a gente fala, perguntou ela inocentemente. Nicholas quase se engasgou com o champanhe. Exato, respondeu Ashley, claramente irritada. Ouvi dizer que o deixaste no altar. É verdade, ou apenas boatos de escritório, continuou Lily, sorrindo como se estivesse a discutir o tempo. Ashley ficou sem palavras por um momento. Antes que pudesse responder, Lily pegou casualmente noutra mini-tarte de uma bandeja que passava e virou-se para Nicholas. Vou buscar uma bebida, disse ela. Boa sorte com a tua visita. Nicholas observou Lily afastar-se, incapaz de esconder o seu sorriso divertido. Ashley, por outro lado, estava furiosa. Quem é essa rapariga, Nicholas? Exigiu ela. Exatamente quem acabaste de ver, respondeu ele. E, honestamente, ela é muito mais divertida do que qualquer um de nós. No bar, Lily pediu uma limonada,
sem saber que Nicolas tinha seguido e estava agora encostada ao balcão ao seu lado. Sabes, tens um verdadeiro talento para transformar qualquer situação num espetáculo, disse ele. Isso é um elogio? Perguntou ela desconfiada. Totalmente, ele sorriu. E sabes o que seria um espetáculo ainda maior? Lá vem, ela revirou os olhos. Se dançasses comigo. Lily olhou para a pista de dança, onde os casais giravam elegantemente, enquanto ela mal conseguia andar em linha reta. Não quero ser responsável por um desastre de gala, brincou ela. Eu corro o risco, Nicolas estendeu a mão. Lily pegou nela e dirigiram-se para o centro da sala. Ele colocou uma mão gentilmente na cintura dela e segurou a outra mão dela com a sua. Começaram a mover-se e, surpreendentemente, Lily não lhe pisou o pé. Pelo menos não nos primeiros 20 segundos. Estás a ir bem, elogiou Nicolas. É porque estou concentrada, respondeu ela. Assim que relaxar, provavelmente tropeço no meu vestido. Não te preocupes, eu apanho-te. Lily olhou para Nicolas e, naquele momento, algo mudou. Já não era apenas uma dança. Já não era apenas uma aposta de treino boba. Era algo mais. E foi nesse momento, quando se aproximaram um pouco mais, que Lily realmente tropeçou e caiu diretamente sobre Nicolas, os seus rostos a poucos centímetros de distância. Foi um quase beijo. Um daqueles momentos em que o tempo parece abrandar e tudo o que se ouve é o próprio coração a bater. Apanhaste-me? Sussurrou ela. Apanhar-te é sempre, respondeu ele. Ficaram ali, paralisados, até que o empregado passou com outra bandeja, e Lily desviou rapidamente o olhar. Vou buscar outra pequena tarte. Queres alguma coisa? Perguntou ela, tentando disfarçar. Só tu já és caos suficiente para mim, Nicolas sorriu. E assim, sem dizer mais nada, voltaram para a pista de dança, prontos para continuar. Na manhã seguinte, Lily acordou com uma sensação estranha no peito. Não era apenas o cansaço da gala ou os pés doridos dos saltos altos que a deixaram em território de desastre público. Era a memória daquela dança. Daquele quase beijo. Daquele olhar de Nicolas ao qual ela definitivamente não deveria ter prestado tanta atenção. Virou-se de lado, enterrando o rosto na almofada. Não posso estar a apaixonar-me pelo meu chefe, resmungou. Isto é como algo de um filme mau. O seu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira, quando viu o ecrã, quase caiu da cama. Era uma mensagem de Nicolas, precisamos de falar. Algo urgente. Lily engoliu em seco. Certamente ia ser despedida por ter tropeçado nele em frente aos diretores, ou talvez o seu vestido se tivesse rasgado e aparecido em algum site de boatos empresariais. Saltou da cama, vestiu as primeiras roupas que encontrou, uma t-shirt com estampado de cachorro-quente e umas calças de fato de treino que já tinham sido pretas, e correu para o edifício da Smith Global. Nicolas esperava na sala de conferências com aquele ar entre sério e divertido, como se estivesse prestes a sugerir algo completamente fora do comum. Senta-te, disse ele, apontando para a cadeira. Lily sentou-se e juntou as mãos no colo. Isto é sobre o tropeção durante a dança, ou quando derramei molho de tarte na mesa de investimento. Porque se for, posso explicar. Não é sobre isso, interrompeu a Nicolas. Na verdade, é um pouco pior. Pior. Os olhos de Lily arregalaram-se. Sabes aquela foto nossa, mesmo no momento do teu tropeção épico? Nicolas mostrou-lhe o telemóvel. A foto estava em vários sites de boatos empresariais com uma manchete chamativa, CEO bilionário da Smith Global apanhada em momento íntimo com a sua assistente secreta. Lily cobriu o rosto. Íntimo. Eu quase te derrubei no chão. Pois é, suspirou Nicolas. Mas agora é um circo. Os acionistas querem saber se é verdade. A minha mãe ligou, a pensar que me vou casar, e a Ashley já me enviou uma mensagem desagradável a perguntar se és a minha nova noiva. Lily ficou em silêncio por alguns segundos. Então, qual é a solução para esta confusão? Nicolas respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Queres fingir ser minha namorada por um mês? Lily piscou rapidamente os olhos, como se não o tivesse ouvido bem. Eu? Tua namorada? É só para acalmar as coisas com a imprensa e manter o conselho da empresa calmo, explicou Nicolas. Depois de um mês, diremos que terminamos e tudo volta ao normal. Esta é a coisa mais louca que alguém alguma vez me pediu para fazer. É a tua oportunidade de viver um romance de cinema, brincou ele. Lily cruzou os braços. Ok, estou dentro, mas com uma condição. Qual é? Quero que me compres o pequeno almoço todos os dias com panquecas, bacon e sumo de laranja. Nicolas riu. Fechado.
apertaram as mãos e, naquele momento, Lily percebeu que estava prestes a entrar num turbilhão que nunca previra. Nesse mesmo dia, Nicolas anunciou à equipa executiva: a Lily e eu estamos a namorar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar-condicionado parou de fazer barulho. A sério. Ethan deixou cair uma pilha de papéis. Tipo, mesmo a sério. Totalmente a sério, confirmou Nicolas. Vocês os dois? Perguntou um dos diretores. Mas ela é. Inesquecível. Completou Nicolas. Exatamente, concordou o diretor. Lily, que estava por perto, tentou agir normalmente, mas acabou por derramar o seu copo de água por toda a mesa. Estou tão comovida, disse ela, tentando disfarçar. A notícia espalhou-se pelo escritório como um rastilho de pólvora. Numa hora, Lily já tinha recebido mensagens de todos os departamentos. Seduziste o chefe. Conta-nos o teu segredo. Isto é um romance proibido. Ou apenas marketing. Vais ser a nova chefe também. Lily riu nervosamente e respondeu a todos com autocolantes de gatinhos apaixonados. Mas foi no dia seguinte que as coisas realmente ficaram fora de controlo. De manhã cedo, Lily entrou derrompante na sala de reuniões onde Nicolas estava com investidores e colocou uma lancheira na mesa. Querido, trouxe o teu pequeno almoço. Panquecas e bacon, tal como gostas, anunciou ela suficientemente alto para todos ouvirem. Nicolas abriu o recipiente e, juntamente com a comida, encontrou um guardanapo com um coração desenhado à mão. Muito atencioso, respondeu ele, tentando conter um sorriso. Os investidores trocaram olhares, alguns claramente achando a cena adorável, outros parecendo não acreditar no que estavam a testemunhar. E isso não foi o fim. Durante o almoço, Lily fez um direto no Instagram da empresa, mostrando-se a ela e a Nicolas a partilhar um batido com 2 palhinhas. Romance à moda antiga, legendou ela. Nicolas, surpreendido mas divertido, entrou na brincadeira. Devíamos contar aos teus pais, perguntou Lily, ainda em frente à câmara. Eles já sabem, respondeu Nicolas. A minha mãe quer conhecer-te amanhã. Amanhã. Lily quase se engasgou com o batido. Quando chegou o dia da visita, Lily fez o possível para parecer uma namorada respeitável. Megan ajudou-a a escolher uma roupa e, desta vez, não havia estampados de abacate à vista. A mãe de Nicolas era exatamente como Lily tinha imaginado, elegante, bem arranjada e com aquele olhar perspicaz que parecia ver diretamente a alma de uma pessoa em 5 segundos. Então, tu és a Lily, disse ela com um sorriso subtil. Sim, senhora, respondeu Lily, tensa. O Nicolas parece diferente desde que chegaste, continuou a mãe dele, ele ri mais. Isso costuma acontecer quando alguém quase incendeia a tua empresa, brincou Lily, tentando aliviar a tensão. A mãe de Nicolas sorriu. Gosto de ti. És diferente de todas as outras. Lily relaxou, mas apenas um pouco. Nos dias seguintes, a relação falsa tornou-se parte da rotina do escritório. Lily começou a deixar post-its no ecrã de Nicolas com mensagens como: querido, não te esqueças de almoçar. Cuida-te, amor da empresa. Nicolas, por sua vez, respondia com mensagens de texto: salva-me desta reunião. Foge comigo para um mundo sem folhas de cálculo. Pouco a pouco, o que começou como uma representação tornou-se algo perigoso. Porque Lily começou a gostar genuinamente de estar perto dele. E Nicolas, apesar dos seus melhores esforços para se manter no controlo, sentiu que algo era diferente quando ela estava perto. O ponto de viragem aconteceu numa conferência de imprensa. Para reforçar o romance perfeito, Nicolas segurou a mão de Lily e disse a todos: cada dia com ela é uma surpresa. Lily sorriu. E não foi apenas para as câmaras. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, ela ligou para Megan. Acho que estou mesmo a começar a gostar dele, a sério. Claro que estás. És a personagem principal de uma comédia romântica da vida real, respondeu Megan. Isto não é um filme. É a minha vida. E o contrato de namoro falso vai acabar. Então, o que vais fazer? Lily ficou em silêncio. Não sabia. Só sabia que, pela primeira vez, queria que algo realmente desse certo. E no meio de todo este caos, Nicolas também estava sozinho no seu apartamento, a olhar para o telemóvel, sem saber como lidar com o facto de que, pela primeira vez em anos, alguém tinha feito o seu coração bater de forma diferente. A rapariga do vestido ao contrário. E ele sabia. O mês acabaria em breve. Mas o que ele sentia não parecia nada falso. Na manhã seguinte, Lily chegou à Smith Global com um saco de donuts numa mão e um café gigante na outra. Como namorada falsa,
tinha decidido que era a altura de apresentar Nicolas a tradição das segundas-feiras motivacionais, que basicamente significava encher o chefe de açúcar e cafeína até ele se esquecer que ainda era cedo. Mas antes mesmo de entrar no edifício, algo lhe chamou a atenção. Um elegante carro preto parou mesmo em frente à entrada. E dele saiu uma mulher. E não uma mulher qualquer. Parecia ter saído diretamente da capa de uma revista de moda. Cabelo loiro impecável, óculos de sol enormes e um vestido tão justo que parecia ter sido cozido diretamente ao seu corpo. Na mão, uma mala de marca que provavelmente valia mais do que o carro inteiro de Lily. A loira olhou diretamente para Lily, como se soubesse exatamente quem ela era. Lily, por outro lado, tentou esconder-se atrás do saco de donuts. Deve ser a Lily, disse a mulher, aproximando-se dela com um sorriso que era tudo menos amigável. Sim, sou. E tu és? Ashley Montgomery, ex-noiva do Nicolas. Lily quase entornou o café todo nos sapatos. Claro que sabia quem era Ashley, a infame ex-noiva que deixou Nicolas poucos dias antes do casamento para fugir com um chefe francês. Lily tinha ouvido a história em pelo menos 3 versões diferentes durante os intervalos de almoço com a equipa de marketing. Oh, que surpresa! Lily tentou sorrir. Surpresa! Eu chamaria a isto apenas uma visita amigável, disse Ashley, empurrando os óculos de sol para cima da cabeça. Afinal, é bom conhecer a pessoa que está a aquecer o lugar. O lugar que costumava ser meu. Lily sentiu o rosto aquecer. Não só a aquecer, querida, estou a fazê-lo brilhar, retorquiu ela, exibindo um sorriso falso digno de um anúncio de pasta de dentes. Ashley soltou uma gargalhada curta, girou nos calcanhares e desfilou pelas portas de vidro como se fosse dona do edifício. Lily precisou de 5 minutos de respiração profunda e 2 donuts comidos de seguida para se acalmar. Isto vai ser um problema, resmungou para si mesma antes de seguir a loira para dentro. Nicolas estava na sala de conferências quando Ashley entrou. O seu sorriso desapareceu instantaneamente. O que estás aqui a fazer? Perguntou ele, sem disposição para conversa fiada. Vim fazer uma viagem pela estrada da memória, disse ela, sentando-se como se pertencesse ali. Lily chegou mesmo a tempo de testemunhar a cena, parando à porta. Estou a interromper alguma coisa? Perguntou ela, embora quisesse muito saber o que se passava. Claro que não, querida, respondeu Ashley antes que Nicolas pudesse, o seu tom doce mas a pingar veneno. Na verdade, fica. Sempre tive curiosidade em saber quem seria a próxima na fila depois de mim. Nicolas passou a mão pelo rosto, visivelmente frustrado. Ashley, este não é um bom momento. É sempre um bom momento para reatar com o passado, retorquiu ela. Lily, que nunca fora de ficar calada, entrou completamente na sala, sentou-se ao lado de Nicolas e pegou-lhe na mão. Adoro quando os ex conseguem manter-se civilizados, sorriu Lily. Mostra maturidade. Ashley estreitou os olhos. Mostra. Bem, sou suficientemente madura para saber a diferença entre algo real e um espetáculo para as aparências. Lily continuou a sorrir, mas apertou a mão de Nicolas como se o estivesse a avisar silenciosamente, aguenta-me ou atiro-lhe este donut. Sabes o que é real? Lily inclinou-se. O pequeno almoço que trouxe ao Nicolas hoje, com donuts e panquecas, porque ele gosta de um pequeno almoço feliz. Aposto que nunca lhe trouxeste sequer uma fatia de pão torrado. Nicolas não sabia se ria ou se escondia debaixo da mesa. Ashley levantou-se e caminhou em direção a Lily, os seus saltos a baterem secamente contra o chão polido. Isto não é um conto de fadas, querida. Não, concordou Lily. É uma comédia romântica com alto risco de te tornares a vilã exagerada. Ashley bufou, pegou na mala e saiu a bater os pés com tanta força que Lily teve quase a certeza de que ela rachou o chão de mármore. Não tinhas de a provocar, disse Nicolas, mesmo enquanto sorria. Oh, mas tinha, respondeu Lily. Aquela mulher acha que é dona do teu coração e do teu lugar de estacionamento. E assim, a guerra fria entre Lily e Ashley tinha começado. Nesse mesmo dia, Ashley publicou uma foto antiga dela e de Nicolas num restaurante francês chique com a legenda: algumas memórias duram para sempre. Lily não deixou passar. Publicou uma série de stories no Instagram mostrando ela e Nicolas a comer nuggets de frango no sofá, legendando: o verdadeiro banquete. Ashley retaliou com uma foto dela e de Nicolas num iate com a legenda: algumas ligações nunca podem ser quebradas. Lily respondeu com um vídeo dela e de Nicolas a lutar para remar num barco insuflável numa piscina infantil. A rivalidade tornou-se viral de uma forma que nenhuma delas esperava. Os fãs de Lily criaram a hashtag Cardinal Team Lily, enquanto os apoiantes de Ashley insistiam que ela era a verdadeira herdeira do coração do CEO. Nicolas viu-se no meio da tempestade a observar tudo com uma mistura de incredulidade e divertimento.
Vocês as duas vão destruir a minha reputação, disse ele a Lily. Ou tornar-te o CEO mais fame.